Vereador Maurício Marcon com a palavra. Senhora presidente, caros colegas, bom dia, quem nos acompanha de casa. Bom, eu começo esse discurso para pedir que os colegas não me meçam com a régua deles, às vezes, né? Eu não sei quem ganha a prefeitura vira governo, independente de quem apoiou antes, eu quero dizer que este vereador e futuro deputado federal, ele será oposição ao governo PT. Né? Quando trazem notícias aí plantadas por alguns em mídias, não tenho culpa disso. Este deputado, futuro deputado, será oposição ao governo do PT. Então, quem normalmente, dependendo do governo, para ter 2, 3 cargos, vira governo, independente se foi contra antes, bom, essa régua não diz respeito a mim. Ir ou não ir, vereador Fantinel, na manifestação, até onde eu sei, não quer dizer que eu sou oposição ao governo Bolsonaro, ou se eu sou situação, até porque eu gostaria de lembrar que Eduardo Bolsonaro e Nicolas Ferreira não foram nas manifestações. Então eles também não são bolsonaristas. O filho do presidente não defende mais o Bolsonaro. E eu expliquei muito seriamente que tem uma diferença, vereador Bressan, de nós sermos cidadãos normais, né, e a gente ter um cargo. Ontem, a manifestação era a favor da intervenção militar. E nós precisamos entender por que as pessoas querem intervenção militar. E é fácil de entender, vereador Bortola, pelo descrédito que as instituições vivem hoje. Adianta pedir alguma coisa para o Supremo? Aparelhado pela esquerda? Onde um dos ministros, que eu tenho medo hoje de citar o nome, porque tem deputado federal tendo as redes retiradas, teve uma atuação completamente parcial na democracia. Ora, se nós somos democratas, nós devemos exigir que as condições sejam as mesmas. Se fala tanto de fake news, que um dos candidatos eleito mentiu descaradamente que o 13º seria retirado, sabendo que era mentira. O ministro fez vistas grossas. Quanto o candidato Bolsonaro trouxe um depoimento de um ex-ministro do Supremo dizendo que o agora eleito presidente não foi absolvido. Aliás, eu gostaria de lembrar, vereador Fiuza, que Lula foi condenado, para quem comemora a vitória de um ladrão, por 20 juízes em 3 instâncias. E que por um capricho do Supremo, a gente sabe e imagina por quê, foi descondenado. Então as pessoas que estavam lá ontem, a maioria nem sabe o que é intervenção militar. Nem sabe o que é intervenção federal. A maioria está preocupada com o seu país. Ah, mas nada vai acontecer. Tudo vai continuar igual. Eu tenho certeza que quando Nicolás Maduro venceu na Venezuela, o Capriles, por 0,6%, a população deve ter pensado a mesma coisa, nada vai acontecer. Então, se tem parlamentar eleito que fez campanha para o Bolsonaro e vai se vender para um ladrão, bom, daqui 4 anos, vereador Fantinel, as urnas vão cobrar. Como cobraram agora? Ou vamos nos lembrar do caso da Joyce, que usou 3 milhões do fundão. 3 milhões para tentar pagar do que ela tinha feito, e ela fez 13 mil votos. Aliás, um número, né, para dizer para ela, ó, tu é uma fracassada. As pessoas, elas querem pessoas que as representem. Essa Câmara serve de exemplo. Eu não mudei 1 milímetro de quando entrei aqui. Uma parte quando possível. 1 milímetro. Me mantive, não oposição ao governo Odiló, porque eu no segundo turno eu apoiei, mas cobrando atitudes que eu achava certa. Nunca sentarei ao lado de alguém que roubou o Brasil. Nunca. É uma questão pessoal minha. Eu não compactuo com um assaltante. É algo meu. Se eu tiver que perder o mandato, se eu tiver que perder a minha liberdade para defender o que eu acredito, eu acho que é a atitude que eu quero que os meus filhos tenham como exemplo, de não desistir, de não se dobrar. Não vou me vender por cargos, não vou me vender por emendas. Eu serei um parlamentar que defenderei mais de 140 mil votos, baseado no que eu acredito. Então, quando as pessoas criticam as manifestações, que aliás, vereador Fiuza, já lhe concedo a parte, mais de 30 mil pessoas participaram ontem. 30 mil pessoas. No Rio de Janeiro, vereador Bortola,
Dezenas de milhares estavam lá. Isso é um desespero das pessoas que não querem que seu país vire o que a gente está vendo. Ah, mas a Argentina... que foi a primeira visita que Lula recebeu? O presidente da Argentina, que ontem congelou preços por 120 dias. Uma medida, vereador Cadore, sabidamente ineficiente. Então a gente pode recriminar meia dúzia que se passa, que não sei o quê, tudo bem. Mas ontem eu tinha parentes na manifestação preocupados com o futuro dos seus filhos. Então nós temos que entender o clamor das ruas. E o clamor das ruas disse: nós não aceitaremos retrocessos em nossa democracia. E esse recado vale para o Supremo Tribunal Federal, que de forma vergonhosa soltou alguém que foi condenado por 20 juízes. Aliás, eu pergunto, algum de nós tivesse sido condenado por 20 juízes em 3 instâncias, será que o Fachin e a turma dele lá teriam nos soltado? Claro que não. Então isso não é Estado democrático de direito, isso é intervenção política na justiça. Então as pessoas que estavam ontem precisam ser respeitadas. Quero dizer que eu sou contra a intervenção militar, que eu acho que a gente não romper a democracia não é um caminho, mas que quem foi eleito com um discurso que se mantenha o discurso lá. O vereador Fantinel trouxe essa mensagem muito clara. A direita é maioria no Congresso Nacional. Se for cumprido o que esses parlamentares disseram que iriam fazer, Lula não aprova nome de rua, porque ele não tem maioria simples, nem na Câmara, nem no Senado. De minha parte, reitero mais uma vez, honrarei os 140.634 votos que recebi, como sempre honrei os 5.618 que recebi aqui na Câmara. Eu serei oposição, mesmo que isso me custe talvez a liberdade nas redes sociais, me custe, que eu nem quero também, cargo em governo, ministério, esse tipo de coisa a política não aceita mais. As pessoas hoje, elas querem pessoas que as representem de verdade, não quem chega ao poder e muda de discurso. Senhor parte, vereador. Obrigado, vereador Marcon. Na verdade, o que houve de positivamente nessas manifestações foi que, em outro momento, existia esse tipo de manifestações, não da forma que foi feita onde, né, com democracia, mas com vandalismo e com tantas outras coisas. Então, sempre quando haver esse tipo de situação, é inevitável que o outro lado vai dizer sempre que não é democrático. Mas eu quero saber, vereador Marcon, o que vai ser dos institutos de pesquisas que, de uma certa forma, trabalharam muito mais, em vez de ter uma posição neutra, trabalhou para um outro lado. E as inserções que a coligação do PL, republicanos e todos os outros não tiveram nas rádios e TVs, como vai ficar? Qual vai ser o resultado de tudo isso? E a pergunta que fica, será que isso auxiliou ao governo, ao presidente Bolsonaro ou à candidatura do Luiz Inácio Lula da Silva? Então não é questão de palavras de derrota ou não derrota. Na verdade, a maior derrota foi a derrota de ter uma candidatura que se elegeu e que vai precisar trabalhar muito para convencer o outro lado das suas possíveis posições. E é isso que está declarado, verdadeiramente, de uma forma democrática e respeitosa, que não vai ser mamão com açúcar. Essa é a verdade. Obrigado, vereador Marcon. Obrigado, vereador Fiuza, sua parte, vereador Fantinel. Obrigado, vereador Marcon. A intenção toda ela das manifestações de ontem, ela simplesmente, para os organizadores, claro, não para a população que tinha seus intuitos, né? Mas para os organizadores, era simplesmente dar um aviso. Nós estamos aqui. Qualquer coisa que você fizer fora da linha, nós estaremos aqui novamente. Obrigado. Exatamente, vereador Fantinel. Acho que ontem foi um sinal que, diferentemente de outros governos, onde se roubava, onde se fazia de tudo com o dinheiro do povo, dessa vez as pessoas estão ligadas.
e que o que aconteceu no passado não vai se repetir impune dessa vez. Obrigado, presidente.